Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, muito bem-vinda para mais um vídeo onde o tema é falar de Jesus Cristo e do amor de Jesus Cristo. Tendo que Jesus Cristo, ele foi o amor e o perdão de Deus manifestado aqui na terra. Quem tem coragem de desprezar esse amor tão grande, esse perdão de Deus para a humanidade? Ou o tolo ou o desinformado. Por isso é importante que nós que temos esclarecimento sobre realmente quem é Jesus Cristo, sobre quem é Deus, à luz da palavra de Deus, é claro, que nós venhamos a conhecer e prosseguir em conhecer, porque a própria palavra diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. E tendo mais temas, mais assuntos, mais vídeos, onde podemos tratar com seriedade, falar sobre o amor de Deus, então eu creio que este conhecimento vai ser disseminado, esse conhecimento vai ser espalhado sobre o amor de Deus tão grande pela humanidade e como Jesus veio na simplicidade e mostrou, né? Ele reduziu aquele monte de mandamentos a um mandamento que é o amor, nos deixou inúmeros ensinamentos e transformou toda uma geração, né? E há mais de 2000 anos as pessoas ainda falam de Jesus Cristo, as pessoas querem conhecer esse amor tão grande, querem entender. Então, enquanto houver também gente séria, né, pessoas sérias querendo ensinar, falar do amor de Deus, existirá sobre a terra um povo abençoado, porque realmente o que nós precisamos é desse conhecimento, o que nós precisamos é nos aproximarmos, entender realmente quem Deus é e todo o propósito de Deus para a humanidade. E eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus aqui, que está no livro de João, no capítulo 15, e se houver algum ruído, não se preocupem com isso, não se importem, eu moro em avenida e não é fácil gravar um vídeo que fique realmente silencioso em horário nenhum. Então vamos à leitura, porque é o que realmente interessa aqui. João 15, Jesus vem falando da videira, que ele é a videira verdadeira e Deus Pai é o lavrador, o agricultor. E que toda vara que está nele, todo ramo que está nele e não dá fruto, tem que ser tirado, né? Porque se não está dando fruto, não está servindo para nada. E que todo aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Então, ele declara que nós que conhecemos a palavra, já estamos podados, limpos pela palavra que ele tem ensinado. Nós estamos nele e ele está em nós. Como a vara ou o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se nós não estivermos nele, assim nós também não podemos dar fruto. Ele é a videira e nós somos os ramos. Quem está nele e ele está também nessa pessoa, dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Se alguém não estiver nele, será lançado fora, como um ramo que se seca e aqueles que colhem lançam no fogo, né? Então, se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, tudo que nós pedirmos, tudo que nós quisermos, nos será feito. E nisso o Pai que está no céu, ele é glorificado, que nós damos muitos frutos, né? E assim nós seremos discípulos de Jesus. Como o Pai o amou, assim ele também nos amou. Então nós devemos permanecer no amor dele. Se guardamos os mandamentos dele, nós permaneceremos no amor dele. Do mesmo modo que Jesus guardou os mandamentos de Deus,
e permanece no amor de Deus. Então ele tinha dito naquela ocasião que a alegria dele deveria permanecer em nós e a nossa alegria seja cumprida. O mandamento que ele deu principal também está aqui, né? Que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Porque no outro vídeo eu fiz uma outra leitura, onde João 13:34 também fala sobre esse mandamento, que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou, e ele entregou a si mesmo, ele deu a própria vida por nós. E aqui também ele está falando desse mandamento, né? Que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Porque ninguém tem maior amor do que este, né? De dar a vida pelos seus amigos. Então, a partir dali, todos nós que nos aproximamos de Jesus Cristo, ele nos fez amigos, seus amigos, porque nós desejamos fazer o que ele nos manda, que é amar uns aos outros. Amar uns aos outros significa auxiliar, ajudar, perdoar, suportar em amor. Então, isso tudo faz parte do amor. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamarei amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Vocês não escolheram a mim, ele diz aqui, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos amo, que vos ameis uns aos outros. Então, como que nós somos atendidos? Como que nós conseguimos alcançar de Deus aquilo que pedimos a Ele? Amando uns aos outros. Então, praticando o bem. Porque quem ama de verdade só pode praticar o bem. Quando somos ofendidos, atacados, desprezados, caluniados, seja o que for, nós devemos praticar o amor, que é entender com empatia o que aquela pessoa sofreu tanto, porque ela é tão ferida que ela tem o desejo de ferir a outros também. Porque, na verdade, nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de repetir comportamentos. Então, alguém vem e faz o mal para nós, e nós queremos fazer o mal para aquela pessoa ou até mesmo para outras pessoas, por uma questão de repetição de comportamento. Mas também existem alguns outros casos em que o que a pessoa menos quer é fazer o mal que ela recebeu. Ela diz assim: eu fui muito machucada e eu não quero machucar ninguém. Eu, quando criança, fui muito maltratada e não quero maltratar os meus filhos, e etc. Então, existe dois caminhos. Ou você pode reproduzir o comportamento de alguém que te feriu, ou você pode seguir no caminho oposto, levar o amor, que é o que Jesus Cristo mais ensina aqui na palavra dele, na Bíblia Sagrada. E quando você consegue semear uma semente de amor, você vai colher muitos frutos acerca disso. Mas essas pessoas para quem você também está semeando amor, essas pessoas também serão muito beneficiadas. E quando elas começam a observar a sua vida, como o amor tem mudado a tua história, essas pessoas também vão querer viver neste amor tão profundo. E esse amor, ele é de Jesus. E não tem, não terá, e não há, não haverá amor maior do que Deus ter deixado realmente Jesus Cristo, um Filho amado, o Filho unigênito, ter morrido na cruz por nós, carregando realmente toda a culpa, todo o erro da humanidade. Porque Jesus, ele não veio
para um povo que hoje se diz crente, se diz cristão e que é dono, tem posse dessa conquista. Isso é uma bobagem. Jesus Cristo veio por toda a humanidade. Você pode fazer parte da família de Cristo por ler a palavra, por compreender o que ele espera de você. Por exemplo, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma igreja, a qual você goste, né? Que você se identifique com aquele padrão, com aquelas pessoas, com aquele comportamento, porque existem vários tipos de igreja e cada igreja segue uma doutrina e muitas vezes você precisa encontrar aquilo que é bom para você, aquilo que você se identifica, aquilo que não te fere, aquilo que não te ofende, aquilo que não te escandaliza, e fazer parte de uma comunidade, porque isso é muito importante. A palavra de Deus diz que Jesus ele vai voltar um dia aqui na terra para buscar a igreja. E a igreja não é aquele prédio onde você vê as pessoas ali dentro. A igreja é cada pessoa que representa a igreja aqui na terra. A igreja, ela é uma instituição, mas ela é formada por membros. E os membros da igreja, muitas vezes, estão em tratamento. Eles estão em obra, buscando também conserto com Deus. Então, a gente não pode confiar, se firmar em pessoas. A gente precisa confiar e se firmar em Deus, nos ensinamentos, praticar, fazendo a nossa parte. A parte do outro é ele que vai fazer. E a conta que o outro tem que pagar, é ele que vai pagar, é ele que vai prestar conta dos próprios erros. A gente não precisa se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com o nosso dia a dia. Quando acordarmos pela manhã, o que vamos fazer? Em que palavra vamos meditar? E aquele versículo, durante todo o dia, meditar e fazer cumprir na nossa vida, tentando o nosso máximo, o nosso melhor, obedecer. Então, haverá prosperidade na nossa vida. Eu li aqui nesse capítulo de João 15, que ele ensina que ele é a videira, que Deus, ele é o agricultor e Deus cuida, com certeza, de tudo que ele fez, de tudo que ele criou. E nós estando em Jesus, nós temos que dar frutos de amor, frutos de arrependimento, frutos de sinceridade, santidade, lealdade na presença de Deus. E aí, quando a gente começa a agir em amor, primeiramente com Deus e conosco, porque nós devemos nos amar e cuidar de nós, estaremos aptos a cuidar das outras pessoas, dos nossos familiares, dos nossos irmãos na fé e dos desconhecidos, nos preocupando, amando e buscando fazer do mundo um lugar melhor. Uma simples oração com toda a intenção do teu coração, que você faça, seja no teu quarto, em algum cantinho que você tenha a paz e a tranquilidade para falar com Deus, que você diz com toda a sinceridade o quanto você deseja a paz na tua família, mesmo que você ainda não conheça o caminho, mesmo que você ainda não entenda todas as coisas, porque ninguém nunca vai entender todas as coisas, tá? Mas nós vamos crescendo, nós vamos prosseguindo em crescimento e conhecimento, quanto mais nos aproximamos de Deus. Mas nós nunca vamos saber tudo, porque as coisas de Deus são mistério. O que nós precisamos, do que nós não entendemos, é confiar. Então, se aqui está escrito, eu confio, eu espero em Deus, ano após ano, ano após ano, eu vou esperando em Deus com confiança. E tem 22 anos que eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo, 22 anos que eu busco conhecer a palavra de Deus. E eu sei que eu ainda estou no raso, mas eu tenho buscado esse amor, esse conhecimento, buscar realmente caminhar num caminho reto e justo. Então eu tenho colhido frutos maravilhosos de paz, de alegria, de excelência na presença de Deus, contribuindo na comunidade cristã onde eu congrego
contribuindo com a sociedade, fazendo o meu melhor dentro do que eu posso hoje, mas eu sei que eu posso crescer e fazer ainda melhor nos dias que se seguirão. Então eu gostaria muito mesmo que você refletisse junto comigo, que você buscasse pegar uma Bíblia e você que não conhece, aqui no comecinho dela tem um índice para você encontrar onde está o livro de João. E no livro de João, você buscar o capítulo 15 e meditar em todo ele. Mas eu gostaria que você desse mais vazão a 2 versículos, que é o 9, onde ele diz que como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. E ele nos diz, permanecei no meu amor. E aqui o 16, quando ele diz que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, quando nós estamos alinhados a essa palavra, nós temos sabedoria no que vamos pedir, porque muitas pessoas tolas que não estão levando a sério, quando ouve uma coisa dessa, vai dizer eu quero bens materiais, começa a falar, por exemplo, uma Ferrari, um Camaro. Primeiramente, não que isso seja impossível, tá? Que se você realmente quer muito, você pode alcançar, você tem seus caminhos de trabalho e tem muita riqueza no mundo, não é que isso não possa acontecer. Eu só acredito que isso tem mais a ver com a sua vontade, né? Não tá alinhado ao desejo do Pai. Mas também, quando Deus diz que nós devemos comer o melhor fruto da terra, talvez para você seja a Ferrari, tá tudo bem. Eu não tô dizendo aqui que não. Eu só tô dizendo que quando a gente está alinhado ao propósito de Deus, a gente tem muito desejo pelo bem maior, de ver pessoas felizes, de ver pessoas sendo atendidas nas suas necessidades básicas, porque existem muitas pessoas que não têm comido o melhor fruto da terra, porque elas não despertaram espiritualmente. Então, hoje o nosso melhor é o despertar espiritual, é entender que tudo que se move aqui no mundo visível, ele vem do invisível. Então, se a gente não buscar conhecer o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. E quando algumas pessoas, elas entram sim pelo caminho da riqueza, da prosperidade, mas sem a presença de Deus, é uma riqueza vazia, onde a alma da pessoa não encontra prazer, esse prazer na vida, esse prazer em viver, esse prazer em contribuir com outras pessoas. Então, a riqueza com avareza, a riqueza com uma pobreza de espírito, ela não é uma riqueza que traz alegria. E eu creio nisso e eu sei disso, porque ao longo dos anos, tudo que eu conquisto buscando em Deus, se aquilo é bom para minha vida, se ele dá a permissão dele para mim. Então tudo que vem a mim sempre vem para somar, e a minha família é o meu bem mais precioso. A minha família é tudo o que eu mais amo. Então eu sempre me retiro para orar, pedindo a proteção de Deus. Então eu reconheço a mão de Deus estendida sobre a minha casa, protegendo, livrando, guardando. E por mais que nós já passamos por experiências onde precisamos da ajuda, do auxílio divino, realmente esse auxílio não faltou. O milagre de Deus não faltou. O amor, o cuidado, o zelo dele sobre nós não faltou. Então, graças a Deus por tudo de bom na minha vida. E graças a Deus por tudo de bom na sua vida também. Você que está me ouvindo agora, eu te abençoo em nome de Jesus.
Eu te abençoo com essa palavra que eu lancei na tua vida hoje em João 15, e eu te abençoo com a minha palavra, com o meu amor de uma pessoa sincera que está vindo aqui deixar algo para você da parte de Deus. Eu te abençoo com as bênçãos celestiais. Eu te abençoo com a prosperidade, com a paz, Shalom, que é a paz completa de Deus, que não deixa faltar nada para tua casa, para tua vida, para tua família, para as pessoas que você ama. Que você esteja debaixo da proteção de Deus, em nome de Jesus. Recebe essa mensagem no seu coração. Se esse vídeo edificou a sua vida, você também pode compartilhar com mais pessoas. E se você desejar, não te custa nada, você pode clicar aí no botão de se inscrever e ser um inscrito aqui no canal e sempre estar recebendo notificação, sempre estar recebendo novos vídeos, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.